Boa noite a todos. Hoje, 12 de novembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Libertação. Nós estamos fazendo um comentário do capítulo 2, que retrata o diálogo que o nosso irmão Gúbio está tendo com André Luiz e alguns outros irmãos que vão participar dessa ida até determinados vales. Então eles estão perguntando, estão ávidos realmente para tentar saber o que vão encontrar. Então ele está falando da condição moral de cada um, o que nutre a presença desses espíritos nesses lugares. Ele deixou bem claro a inteligência dessas almas e ao mesmo tempo a perversidade de cada um. E já nos respondeu porque Deus o permite, tá bom? Então vamos lá finalizar? Continua ele, o Gúbio. Qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalistas, são forças vivas. Sem a posse dessas forças vivas, que são resultado das qualidades morais, sem a posse delas é impraticável a ascensão do espírito humano. Então, qualidades morais não é questão, como ele diz aqui, fórmulas verbalistas. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou estudando e estou falando, estou ensinando. Isso não me torna um ser moral, porque não são meras fórmulas verbalistas. São forças vivas. Então, ou seja, quando eu só falo e não vivo, ela não é uma força viva. Quando eu falo e vivo, aí sim, essas qualidades morais são forças vivas. Sem a posse delas, das forças vivas, é impraticável a ascensão do espírito humano. Então tu pode saber o livro dos espíritos de ponta a ponta, o livro dos médios de ponta a ponta, o Evangelho segundo o Espiritismo de ponta a ponta. Se isso não for força viva, da forma que tu entrou na terra, tu sai com uma única diferença: mais enrolado ainda, porque dessa vez você conheceu profundamente e não praticou. Então a responsabilidade é sempre maior. Vale sempre ressaltar: o livro A Caminho da Luz retrata o exílio de 4 grupos. 3 eram religiosos do sistema de Capela. 75% da turma que foi exilado eram de seres lá no sistema de Capela que dominavam a espiritualidade, que dominavam a religião, mas eram orgulhosos, vaidosos e preconceituosos. Dos 4 grupos, um era o revoltado materialista, que eram os arianos, que começaram dentro dos hindus. De lá eles migraram daí o hindu europeu. Parece assim que eles viveram um período com os indianos para ver se conseguiu aprender um pouco de espiritualidade. Dos 4 grupos, os arianos eram os mais revoltados contra o exílio. Eram os mais revoltados. Mas a gente fala isso mostrando que a massa realmente, os 75% dos exilados eram os religiosos, eram os espiritualistas. Por quê? Porque o meu débito, o meu comprometimento, a minha responsabilidade acaba sendo muito maior quando eu conheço e não me torno um humano melhor. Nós estamos falando agora, nós estamos citando, mas fazendo uma ressalva para nós. Por isso essa fala dele aqui: qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalistas, são forças vivas.
Sem a posse dessa força, é impraticável a ascensão do espírito humano. Não tem como. Então, assim, não é o que tu sabes, é o que tu vives. Personalidades vulgares, esse vulgar é de comum, apegam-se à salvaguarda, né, à proteção de recursos exteriores, e neles, nos recursos exteriores, centralizam os sentimentos mais nobres, prendendo-se a fantasias inúteis. Ama, idolatra, entrega a vida para coisas efêmeras e passageiras. Idolatra o dinheiro, o poder, as coisas. Isso que ele diz. Personalidades comuns por quê? Porque todo mundo faz isso. O comum na condição humana é realmente personalidades comuns, apegam-se à proteção de recursos exteriores e neles, nos recursos exteriores, centraliza os sentimentos mais nobres, prendendo-se a fantasias inúteis. Porque você prende, você realmente dedica todo o seu sentimento, o sentimento mais nobre. Olha a palavra aqui. Encarcera-se-lhes. Encarcerar-se é o quê? Fica preso. Você está aprisionado, você não sabe sair disso. Você não sabe pensar de outra forma. E você pensa nisso 24 horas. Está preso. Encarcera-se-lhe então a mente na insegurança, na fragilidade e no pavor. O que é isso aqui? Se você coloca a sua vida, a sua proteção, a base de tudo, em coisas materiais, em coisas exteriores, dinheiro, poder, título, coisas. Se você faz esse movimento, encarcera-se-lhe então a mente na insegurança, na fragilidade e no pavor. Por quê? Porque tudo isso aqui tu vai deixar. E você vai perceber que o castelo que você construiu, que nós construímos, era de areia. Isso dá um pavor enorme. Principalmente quando você vê assim, pega o resultado do exame, é o seguinte: no máximo 30 dias de vida. Aí você percebe que tudo aquilo que tu achou que estaria te dando muita segurança, naquela hora não te dá segurança nenhuma. Nada daquilo pode mudar essa história. E você não se preparou para ter esse momento, esse diagnóstico. Você acreditou, idealizou que você seria uma pessoa saudável, bela e ia viver eternamente aqui na Terra. Por isso amontoar-te tanto. Por isso acumular-te tanto. Por isso o teu título, você vomitava todos os pontos, porque tu acreditava que esse título te tornava um Deus. Entendeu? O choque da morte, porque com título ou sem título, com dinheiro ou sem dinheiro, querendo ou não querendo, vai. E aquilo que poderia ser um recurso do teu progresso, acaba sendo motivo da tua desgraça. O choque da morte imprime-lhes tremendos conflitos à organização perispirítica. Desespero, choque. Veículo
perispírito, destinado às suas próprias manifestações no círculo novo de uma matéria diferente. Qual é o círculo novo que nós vamos ter que nos manifestar e que vai manifestar o nosso perispírito? Que círculo novo é esse? É da onde? Do mundo espiritual. Então, uma pessoa saindo nesse tormento, nesse apego, olha a condição do perispírito dessa alma. Olha o tumulto que vai ser essa desencarnação. Olha o tumulto que vai ser a condição desse espírito no mundo espiritual, porque ele foi obrigado a deixar o corpo mais grosseiro e tem que se apresentar com o seu corpo perispiritual, que ele desestruturou totalmente, com esse medo, com esse desespero, com essa agonia. No círculo novo de matéria diferente, a que foram arrebatadas. Porque ninguém diz, eu vou morrer, eu quero morrer, eu vou feliz, tô indo, tchau gente, vou morrer, que legal. A gente é arrebatado. E a gente nunca quer. Arrebatado, é assim, oi, querido, sou eu, a morte. Você vai querer me acompanhar? Não tem isso. E após perderem abençoados anos no campo didático da esfera carnal, quando ele usa o termo perder, ele já está querendo dizer, o que tu veio fazer, tu não está fazendo. É a mesma coisa, o menino vai para a escola e fica enrolando. Então ele está perdendo aquele período dentro da escola. Ele está perdendo a oportunidade. Então ele diz, perderam abençoados anos, porque não volta não. E abençoados porque nós estamos vivendo os momentos finais. A coisa está ficando cada vez mais estreita. A porta está bem estreita agora. A turma que vai nascer agora, 2020, essa turminha que vai chegar, essa turma é selecionada a dedo. Porque serão o adulto de 2050. Quando nós vamos ver e sentir a regeneração desse país. A regeneração desse planeta. Então, se eu estou perdendo, nós não vamos ver esse momento. 2050, muitos de nós não vamos mais estar aqui. Mas se nós nos prepararmos, nós poderemos retornar. Se não, perder o abençoado anos no campo didático da esfera carnal. Porque tudo aqui na Terra é material didático. O corpo físico é material didático. Eu tenho que aprender a lidar com o corpo que Deus me confiou. A minha condição social é material didático. O título que a vida me conduziu a ter é material didático. A família que a misericórdia divina me conduziu é material didático. E tudo é passageiro, porque, meus amores, eu vou estar sempre repetindo, pode ficar com raiva de mim. Nós vamos morrer. Eu não vou ser eternamente Conceição. Eu estou só passando uma temporada aqui. Calbinho vai ter que inventar outra música. Mas é um período só. Daqui a pouco eu largo o corpo, fica tudinho. Graças a Deus. Então é temporário. Mas a gente esquece disso. Então tudo na vida, quando eles dizem, é material didático. Qual é a função do material didático? Nos ajudar a aprender. Só isso. Então, se eu estou na fortuna, qual é a lição? A fortuna é material didático. Aprender a administrar, a compartilhar e a não se apegar. Se é a beleza física, aprender a respeitar o corpo e não idolatrar. Se eu venho numa condição física e trago um desejo, uma libido muito forte, é para educar. Se eu estou numa condição que a misericórdia divina não me permitiu ter um relacionamento, é para aprender a conviver contigo. Tudo é material de dar. Não existe privilégio. Para isso aqui eu vou dar isso, para isso aqui eu vou dar aquilo. Para isso aqui eu vou dar um corpo lindinho. Porque não, isso aí eu vou dar um corpo bem feio. Não, para aquele ali ele vai nascer na riqueza. Não, isso aqui vai nascer bem miserável. Pelo amor de Deus, gente, não é assim que o trem toca. São necessidades. Qual é a necessidade do Zé Paulo? A necessidade de Zé Paulo é aprender essa e essa matéria. Ok, então vamos conduzi-lo para ter determinados materiais didáticos para ele aprender exatamente a lição que ele precisa aprender. Pronto, acabou.
É estudo mesmo. Cada encarnação nossa é programada. É programada que eu te digo. Não é assim, papai e mamãe chegou, vamos fazer a Conceição? Vamos fazer a Conceição. Não, nasci por um acaso deles. Mas não de Deus. Para Deus estava programado. Quem é o anjo da guarda dela? É fulano. Vamos conduzi-la assim, 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 porque ela precisa aprender essa lição. Tudo isso é o quê? Material didático. Até as pessoas. Às vezes, uma pessoa que convive ao meu lado, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, que aquilo me incomoda. Nossa, isso me incomoda tanto, essa atitude do fulano. Ele é material didático para te dizer assim, olha, não faça o mesmo, porque é ridículo. Você está vendo como é ridículo? Não faça o mesmo não. Faça diferente. Você está vendo. Entendeu? Então é isso, material didático. É o que o nosso irmão Gúbio fala de uma forma excelente. Então olha só, círculo novo de matéria diferente, a que foram arrebatadas e após perderem abençoados anos no campo didático da esfera carnal, enredadas em conflitos deploráveis, erram aflitas, desfalecidas e revoltadas, falando já da condição no mundo espiritual, ajustando-se ao primeiro grupo de entidades viciosas que lhes garantam continuidade de aventura em fictícios prazeres. Então sai daqui numa condição perturbada, encontra o grupo tão perturbado quanto ele, mas que está pronto para atender os seus caprichos e as suas paixões e prazeres. Porque o que acontece? Eu vou atrás de quem eu gosto. Eu vou atrás do que me compraz. Então, se eu encontro alguém que pensa como eu penso e que vai realizar o que eu quero, tamo junto. Na fala do jovem, né? Tamo junto. E aqui ele está falando, ele está apresentando aqui quem são os grupos que estão nesses vales. Ele está nos mostrando quem é a turma que está lá. Continua aí. Formam associações enormes. Associações enormes. Aí lembra da mensagem, a associação do nosso querido. Mas quem está falando associação? Grupo mesmo que se reúne. Enormes e compactas. Tem do grande ao pequeno. Mas eles formam um grupo com base nas emanações da crosta do mundo. Então subentende que eles se formam, eles fazem uma associação por afinidade, e quem alimenta esse grupo é o povo que está na crosta terrestre, nós, psiquicamente. Os nossos pensamentos também adoecidos, egoístas, você já sabe, nós já sabemos. Eu espero que dessa vez entre na nossa cabeça. Não existe nenhum espírito, nenhum Cristo fez isso, que venha e diga que vamos limpar toda a psicosfera do planeta e sem enxugar gelo. A gente tem que entender e enfiar isso na cabeça. Quando a gente ouvir dizer, irmão, presta atenção, calma teu coração. Não é assim que a doutrina nos ensina. Primeiro, que nós temos livre-arbítrio. Segundo, que limpar a psicosfera é perder tempo. Psicosfera limpa é quando a humanidade terrena aprender a ser gente. Quando nós mudarmos o nosso pensamento, a psicosfera fica asepsiada. Mas enquanto isso, se eles limparem aqui, antes de terminar a limpeza, já está sujo de novo. Porque nós impregnamos o ambiente. O que o nosso André Luiz diz? Que quando eles estão chegando próximo à crosta terrestre, ele já sente a densidade do planeta, que é resultado do pensamento. Então não existe esse negócio de vir, vamos limpar um grupo, vai limpar na hora tal, pelo amor de Deus.
A limpeza psíquica de um planeta é resultado da ação mental de um grupo que muda. Nós aprendemos já isso nas obras básicas e nas obras subsidiárias. Temos lido isso incansavelmente nas obras de André Luiz. Tá? Então, tira essa fantasia da cabeça, que vê os espíritos e limparam o centro espírita, e limparam a colônia não sei do que. Isso é conversa. Isso não é doutrinário. Ficou claro? Pesa realmente, se eu usar esse termo, é quando nós humanos, verdadeiramente nos humanizarmos, mudarmos o nosso campo mental, e aí começa a asepsia. A minha casa, a casa que nós moramos, pode ser de uma vibração muito boa, mas pode ser de uma vibração muito perversa também. Porque é resultado do grupo que está ali inserido. O que o nosso André Luiz vai retratando? A casa de fulana. A casa de fulana. Eles têm o hábito da oração, da ação no bem. Ali nós vamos encontrar um ponto. Eles não dizem assim, gente. Um ponto de apoio na escuridão do planeta. Aí eles vão para ali. Por isso os espíritos nos incentivam ao evangelho no lar, a oração e a ação no bem. Porque eu posso fazer o evangelho no lar por uma mero formalidade, formalidade, ritual. E eu fecho o evangelho, o cão cola em mim e continua tudo do mesmo jeito. Então não tem evangelho. Aí a psicosfera já foi. Ou então eu termino o evangelho e começo a fazer 1000 comentários de baixo nível. Então o evangelho no lar é realmente Jesus no nosso lar. Então são esse tipo de situações, quando a gente ouvir, a gente acionar o que a gente já aprendeu e questionar quem está falando. Com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres lhes sustentam as exigências mais baixas. Lhes sustentam porque pensam e realizam. Porque lembra sempre disso. Esses irmãos, eles precisam de um instrumento material para gozar o que querem. Entendeu? Então, eles sustentam. E não é uma questão de... Sempre vamos falar. Se tiver um irmão aqui querendo fumar, ou beber, ou qualquer outro sentimento contrário, ele vai ficar seco aqui do lado. Porque eu não gosto. Então não é uma questão de Deus tirar ele do meu lado, é uma questão de nós nos evangelizarmos. Ele sabe aonde eles devem chegar. Porque eles identificam, esse aqui é meu comparsa. Tamo junto. Aquele ali não adianta, aquilo ali é careta. Tu não vai conseguir nada. Então, em verdade, eu acabo atraindo quem é sócio comigo. Olha só. Homens e mulheres lhes sustentam as exigências mais baixas. E quando os espíritos dizem mais baixas, fazem vida coletiva provisória, a força de sugar, gente, fazem vida coletiva provisória, a força de sugar as energias da residência dos irmãos encarnados. Tu tá achando que tá falando da tua casa? É? De que residência que ele tá falando? Corpo. Sugarem as energias da residência dos irmãos encarnados. Qual se fosse a extensa colônia de criminosos, vivendo à custa, tá? A existência é à custa, né? De generoso rebanho bovino, ali só sugando. Importa ponderar, contudo,
que o homem explora a vaca. Aí ele vai dizer assim, olha, o homem vai lá e explora a vaca, tira o leitinho da vaca, coitadinho, fica nadinha pro bezerro. Mas a vaca não tem consciência. É isso que ele vai falar aqui. O que ele vai querer dizer? Gente, ei, nós nos permitimos sermos explorados. Então ele diz assim, ó, importa ponderar, é importante ponderar para ti, que o homem explora a vaca. Menos consciente é incapaz de ser julgada por delito de conivência. A vaca não está sendo conivente com aquilo, tadinho. Ao passo que na esfera humana, o quadro apresenta outro aspecto. Qual é o aspecto? A criatura racional não se eximirá a responsabilidade. Que é aquilo que nós acabamos de explicar. Se chegar cá, não vai ter resultado nenhum, porque não dá. Mas se chegar em alguém que gosta, a coisa vai pegar fogo. Meus irmãos, vigia o pensamento. Vigia os desejos. Esteja vigilante. Quando você vê que aquilo está tomando uma proporção, tu pode estar sob influência pesada. Esteja vigilante, faça a oração. Ora mesmo, de Senhor, tu estás vendo o pensamento que ora brota em minha alma. Por misericórdia, me ajuda. Não me deixa cair. Porque o desejo é algo que é a serpente que nos hipnotiza. E que nos faz sentir fisiologicamente todos os desejos. Então eu tenho que estar atento realmente para isso e usar o recurso da oração. Olha, quando você está sobre uma influência e que esse espírito está conseguindo te conduzir, te induzir, fazer com que tu sinta tudo e mais alguma coisa, e que você consegue fazer assim, meu Senhor Jesus. Ele diz, pronto, estragou tudo. Vai orar, já vai atrapalhar meu trabalho. O que eu tenho que perceber, o que desencadeou isso? Às vezes é uma foto que tu vê. Às vezes é um comentário que tu escuta. Às vezes é um vídeo que tu vê. Alguma coisa desencadeou para você ligar o plug na tomada. E ele disse, é aqui que eu quero. E aí, meu filho, vem e faz a festa. Alguma coisa eu sintonizei, acionou. Isso eu estou falando para quem já está em luta. Eu já estou em luta, eu estou aqui, estou estudando, EOS, vamos lá, estou ouvindo o canal no YouTube, estou tentando. Então a pessoa está em luta já, ela não está constantemente em sintonia. Alguma coisa aconteceu e ligou a sintonia. Aí ela vai receber a influência. Aí onde está a conivência? Que eu poderei ceder ou não. O mecanismo é esse, é dessa forma que acontece. E isso para tudo que não presta. Tudo. Então, o nosso propósito, o nosso estudo, não é falar mal dos irmãos. É nos ensinar a lidar com eles. Mostrando também a nossa responsabilidade no ato. A criatura racional não se eximirá a responsabilidade. Se o perseguidor invisível aos olhos terrestres erige agrupamentos para culto sistemático, à revolta e ao egoísmo, o homem encarnado, senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante, porque se tem uma coisa que nós não podemos reclamar é de ignorância. O que já aprendemos na obra Libertação? Nós já aprendemos, que os Espíritos já nos falaram, que nós estamos em 40 mil anos de razão. 40 mil anos. O Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz, não, foi aqui também, aqui também Libertação, que a humanidade terrena já está há 10 mil anos sem se afastar da crosta terrestre.
10.000 anos. Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Então nós já conhecemos Forri, Lao Tse, Buda, Krishna, Sócrates, Platão, Jesus Cristo, o maior de todos. E a quantidade de discípulos que ele mandou. Então a humanidade terrena não tem o direito de dizer eu não sabia. Senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante, garante-lhe a obra nefasta pela fuga constante às obrigações divinas de cooperador de Deus no plano de serviço em que se localiza, alimentando ruinosa aliança. Porque é uma aliança, é uma parceria, é um acordo, é um contrato. Olha só, as obrigações divinas de cooperador de Deus, porque cooperar com Deus é uma obrigação do filho para com o pai. Cooperar com Deus não é fazer favor a Deus, é cooperar para a instalação do reino de Deus. Aonde? Então que eu possa, Senhor, eu vou cooperar contigo, essa é a nossa oração constante. Senhor, eu vou cooperar contigo para a implantação do teu evangelho, do teu reino dentro de mim. Eu prometo que eu vou deixar, tá? Eu não vou lutar mais não. Porque já deu, né, pai? Já deu. Então eu vou cooperar. Então essa cooperação não é trazer o evangelho no mundo, que a gente não tem esse cacife ainda não. Pelo menos não atrapalhar a construção do reino de Deus dentro do nosso coração. Porque a gente atrapalha muito. A misericórdia divina quer trabalhar e a gente não deixa. Quer trabalhar e a gente não deixa. Quer trabalhar e a gente não deixa. Então é essa cooperação. Cooperar com o trabalho de Deus é cooperar com a implantação do evangelho dentro da minha alma. Fazer com que a minha luz possa brilhar. Porque a luz eu tenho, só não tem brilho. Porque nós temos a centelha divina em nós. Nós temos o DNA de Deus, por isso somos filhos dele. Um e outro. Por isso, partilhando os resultados da indiferença destrutiva, um e outro, quem é um e outro? Por isso, partilhando os resultados da indiferença destrutiva ou da ação condenável, atritam e se perturbam reciprocamente, tais quais feras que se entredevoram na floresta da vida. Aquele movimento que a gente falou ainda há pouco. Antes de eu ser anjo, eu tenho que aprender a ser humano. Porque a nossa atitude, eu brinco e digo assim, façamos aqui uma reunião, um grupo, nós estamos aqui desde 7 horas da manhã. Não teve o lanche das 10. E serviram o almoço às 13h30. E não foi nesse salão, foi nessa salinha pequena aqui ao lado. E alguém disse, o almoço está servido e temos pouco alimento. E aí, como é que vai ser a nossa saída daqui? Lembra o que? Uma manada. Tão submisso que estamos aos instintos básicos. E a gente não quer saber se vai sobrar para alguém, se vai compartilhar. Então, mostrando ainda essa nossa... São comportamentos... E detalhe, a gente faz, a gente nem se apercebe. É no automatismo mesmo. Isso em qualquer classe. Basta dizer, o jantar está servido. É chique, todo mundo, ninguém mais quer saber, passa prato, passa colher. Então a gente vai percebendo ainda a nossa condição. Muito parecida ainda com a manada. E não realmente com a humanidade. Obsidiam-se, você quer dizer, tais quais feras que se entredevoram na floresta da vida. Obsidiam-se mutuamente.
Quando nos atilhos, ele coloca que está ligado por atilho, feixe, molho, ligados, né? Quando nos atilhos educativos da carne ou na ausência deles, se entredevora, se auto-obsidia ou se obsidia. Agora ele vem, atravessam séculos assim, atados um ao outro, presos a lamentáveis ilusões e propósitos sinistros, com extremas perturbações para si mesmos, já que a herança celestial se faz naturalmente vedada a todos aqueles que menosprezam em si próprios as sementes divinas. Gente, que show essa frase. Olha a palavra. Eles estão se perturbando, estão se entredevorando, se comportam como animal. A eles, já que a herança celestial se faz naturalmente vedada. Herança celestial. Então, eles não têm acesso ao poder divino. A herança celestial. E qual é a maior herança celestial que Deus nos deixou? Amor. Está vedado a eles. Quem alimenta a alma é o amor. É a maior herança. Não pensa em herança, sim, e não pensa em herança é poder. Não. O amor. Já que a herança celestial se faz naturalmente é natural. Não é que Deus chega lá, veda ele não vai amar, não é isso. Naturalmente, vedada a todos aqueles que menosprezam o quê? Em si próprios, as sementes divinas. Por quê? A centelha de Deus está onde? Dentro de nós. Aonde está o reino de Deus? Aonde é o templo de Deus? Só que o que eu faço? É a palavra menosprezo. Eu menosprezo. Eu não quero parecer com Deus. Eu não quero seguir Deus. Eu não quero essa luzinha, não. Eu quero realmente a escuridão. A gente abre mão. Eu não quero parecer com Deus. Eu não quero seguir Jesus. Eu não estou afim disso, não. Eu prefiro ser essa coisa antipática que eu sou mesmo. Essa coisa cheia de coisa. Pronto, é opção. Olha só a matemática deles. Há milhões de almas humanas que se não afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10 mil anos. Milhões que não se afastaram da crosta terrestre. Da crosta terrestre é assim. A crosta terrestre é aqui, tá? Então a pessoa desencarna, ela não sai da crosta terrestre. Ela não vai nem para uma colônia, não vai estudar, não vai fazer nada. Da crosta terrestre ela reencarna de novo. Ou seja, ela sai do corpo físico e continua no meio, vivendo tudo. Aí reencarna de novo. Milhões de criaturas há mais de 10 mil anos. Pensa, 10 mil anos sem ir numa colônia espiritual. Tão terra a terra que estamos. E ele diz que não é 100 nem 200 não. São milhões. Crosta terrestre é aqui, é a terra. É aqui, planeta. É aqui esse meio. Isso é crosta terrestre, tá bom? Então, desencarnei, a pessoa continua aqui. Espíritos que desencarnam e ficam presos a uma situação, ficam zanzando. E temos aqui colônias aqui na crosta terrestre, colônias de espíritos perversos. Paralelo. Eu estava estudando esse texto e digo, pelo amor de Deus, Jesus. Isso aqui a gente tem que estudar 10 mil vezes. Para a gente entender o que Gúbio está tentando falar. E se estudarmos 10 mil vezes, estudarmos 20 mil vezes, ainda assim estaremos em aprendizado. Morre no corpo denso e renasce nele. Olha.
morre no corpo denso e no corpo denso renasce de novo, porque não evolui. Porque o que a gente aprende, à medida que nós vamos evoluindo, o corpo perispiritual se torna menos denso. E olha, gente, ninguém, quando eles usam o termo preso, é porque eu acabo realmente me tornando preso. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Mas, poxa, se eu der um grau na minha evolução, eu não volto mais para cá, não. Eu nem tenho necessidade de reencarnar mais no planeta Terra. Eu vou reencarnar em planetas melhores. Então, nós realmente, os terrícolas, somos os espíritos rebeldes. A gente tem que entender isso, mas pelo menos a gente dá a mão na palmatória e a gente entender que a gente não é nem um quindim. Que do jeito que eu sou capeta, o Zé Paulo é capeta. Por isso é que é tão difícil a gente conviver um com o outro. Porque a raça complicada é a raça terrícola. A gente briga por qualquer coisa. A gente é chato de conviver. Nós somos chatos de conviver um com o outro. Porque é a nossa condição. É a nossa condição. Cada um de nós tem uma neurose. A gente se ama, tu lá, eu aqui. Bota dentro da mesma casa, a porrada vai comer. Porque cada um tem uma neurose, porque a gente é doidinho. Entendeu? Então é esse nosso movimento de rebeldia à lei de Deus. Então nós vamos parar aí no solo, tá bom? E a gente sai daqui e sai refletindo, é verdade. Então vamos agradecer a Jesus mais essa oportunidade de estudo, de oração, de reflexão. Rosiane, manda, você está se arrumando, vem orar pra gente, venha. Que bom, gente. Então vamos assim vigiar bastante o nosso pensamento, lembrar do que a gente estudou, sabe? Estar atento. É deixar realmente essa centelha divina tomar forma em nossa alma, nos esforçarmos para isso, porque dói muito para a gente deixar Deus agir em nós, mas é realmente um esforço, todos nós. Então vamos envolver a nossa irmã Rosiane para fazer a nossa prece de encerramento. Após esses momentos, Senhor Jesus, em que essas lições nos trazem muitas reflexões para cada um de nós, queremos agora te agradecer por aqui estar. Sabedores que nós somos já, Senhor, da necessidade de acelerarmos esse processo a favor de cada um, para que assim possamos nós auxiliar este processo de mudança, mas não da mudança externa, Senhor, porque esta não é o que vai fazer a diferença. Sendo assim, querido Mestre, queremos agora te dizer que tudo nos fortaleça nesse propósito cada dia mais, para que nós possamos auxiliar a nós mesmos e aqueles que de nós se aproximar. Sendo assim, rogamos cada vez mais o teu auxílio, pois sem o teu amparo, o teu conforto, não seremos capazes de vencermos a nós mesmos. Que o teu amparo permaneça conosco, nos trazendo novamente para as novas lições, e que teu refúgio não nos falte em qualquer momento. Ficai conosco, amigo mestre. Muito obrigada.